Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o elenco da Inter, retomando nossa série da análise dos elencos dos principais clubes da Série A. Retomando essa série após o hiato da data FIFA. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Breno Francisco. Ele que é torcedor da Inter, é administrador da página Caute em Matéria, uma página sensacional, produzindo conteúdo muito bom no Twitter. E, bem, vou passar aqui a palavra para o nosso convidado, se apresente um pouco, comente. Fala aí, pessoal, eu sou o Breno, da Caute Matéria. Queria primeiramente agradecer o convite, né, por estar aqui tendo a oportunidade de falar do elenco da Inter. E vamos ver, analisando aí as peças, até onde esse grupo pode brigar esse ano. Primeiro a gente começa falando dos goleiros, uma posição que já foi mais unânime, assim, e embora dá para dizer que não tem um concorrente direto, o Handanovic hoje ele é cada vez mais questionado. Uma queda um tanto natural pela idade, mas já se fala em um substituto ou outro, algumas vezes, principalmente na época que o treinador era o Antônio Conte, foi muito falado o Juan Musso, que agora se transferiu para a Atalanta, mas já dava um indício de que a Inter busca talvez mudar um pouco esse setor, ou pelo menos iniciar uma briga, pode ser que fique para a próxima janela. Mas, enfim, comente um pouco sobre o que você acha do Handanovic, dos outros goleiros, embora a gente veja claramente como reservas. E aí? Eu concordo muito com essa visão de que a Inter precisa pensar rápido em um substituto para o Handanovic, né? Ele vem de vários anos aí em altíssimo nível, era uma das peças incontestáveis do elenco, entregou muito até no ano do título da Série A, mas pela idade é natural que ele tenha essa queda e que ele vem mostrando ao longo desse processo de envelhecimento, né? As outras três peças, eu considero o Radu como a que está mais próxima de talvez brigar pela titularidade, mas ainda um pouco longe do que a Inter pretende com o elenco. Ele também não é um goleiro de altíssimo nível, mas ele é um goleiro muito bom. E o Cordaz e o Brazão estão correndo ali por fora, né, da briga. E pelo que eu vejo na mídia, a Inter vai provavelmente tentar buscar essa peça nessa próxima janela de transferência, não na que não conseguiu procurar na que se fechou agora, né? Mas é natural que eles precisem buscar alguém para iniciar um novo ciclo do gol. E eu acho que passa aí, por exemplo, pela contratação do Onana, né, do Ajax, que vem sendo especulado há um tempo para chegar em fim de contrato, né, a custo zero, que ele está aí um tempo sem jogar depois aquele afastamento pelo doping. E eu vi também algumas conversas sobre o Merê, mas que eu acho um pouco mais improváveis. Sim, sim. Eu também tinha visto essa história do Nano, acho que já tem um tempo esse boato. Acho que seria uma boa tentativa. É claro que com o goleiro parado, ainda mais uma posição que demanda ritmo, eu não sei exatamente como é que tá a rotina de treinamentos desse cara. É um pouco de risco, mas pelo que ele demonstrou no Ajax, inclusive sendo um goleiro especial, para mim, em dois quesitos, como um líbero, esse goleiro que controla o espaço às costas da defesa, e principalmente jogando com os pés, eu acho que seria um goleiro bem interessante. Sim, eu acho que adequa muito. Inclusive, falando nessa questão de jogar com os pés, o próprio Handanovic, na passagem do Antônio Conte, teve uma crescente nesse quesito, mas ainda acho que ele não entrega o que a Inter busca, principalmente agora que com a ideia do Inzaghi de tentar jogar mais por dentro, de atrair mais o adversário. Eu acho que ele poderia cair bem se ele demonstrasse o nível dele mesmo depois de um tempo parado, né? Seria uma aposta de risco, mas talvez até pelos valores envolvidos possa ser alguma coisa que faça sentido. Sim, sim. Agora vamos entrar nos zagueiros, um setor que eu considero muito bem resolvido. Acho que é uma das melhores defesas da Série A.
E nós temos Bastoni, De Vries, Skriniar, Ranocchia, se a gente incluir, a gente ainda pode colocar o Darmian, que pode jogar eventualmente ali. O Di Marco, se eu não me engano, também jogou ali pelo Verona, D'Ambrosio, Kolarov. Então, assim, acho que soluções é o que não faltam. Acho que, inclusive, dá uma certa discussão sobre qual seria o melhor zagueiro da Inter. Eu vejo muita gente falando muito de Skriniar. Eu, pessoalmente, meu preferido é o Bastoni, pela qualidade no jogo com os pés. Mas, enfim, comente um pouco sobre esses zagueiros, uma equipe que joga com 3, já desde a época do Conte. E, bem, acho que a quantidade de peças vem bem a calhar. Eu gosto bastante da composição da zaga da Inter. Eu acho que tem peças de uma qualidade muito alta, como o Bastoni, que você disse que é um zagueiro novo, que tem muita qualidade com os pés, tem essa visão para profundidade, ele tem características físicas que proporcionam que, como ele joga até com esse zagueiro que sobe um pouco mais, que é o que a gente tem visto com o Inzaghi, às vezes em alguns momentos ele muda a base da formação dos 3 zagueiros para ter uma saída com 4, e o Bastoni tem muita qualidade para ser esse zagueiro que se lateraliza um pouco mais, que tem um pouco mais de chegada, ele tem uma boa arrancada, uma boa condução. O De Vries, na minha opinião, é o melhor, não que ele seja o melhor, mas é o que mais me agrada, porque eu gosto muito da qualidade dele relacionada à inteligência. Eu acho que ele tem uma capacidade de antecipação fora do comum, e que ele é um zagueiro que passa muito segurança para o time, principalmente jogando em esquema de 3 zagueiros, onde ele tem mais liberdade para fazer essas diagonais de cobertura e para tentar antecipar essas bolas no entrelinhas. Acho que ele é muito competente nisso. Ele também tem um bom jogo com os pés. O Skriniar é uma opção muito boa. Ele tem um jogo físico muito bacana. Ele tem muita confiança no contato. Ele teve uma melhora também significativa no jogo dele com os pés depois da passagem do Antônio Conte. Ele era um zagueiro que a gente sentia que ele demorava um pouco para tomar as ações, demorava um pouco de tempo para tomar as ações com bola, ele perdia um pouco de tempo, às vezes ele deixava a pressão chegar muito próxima, ele não tinha toda aquela qualidade técnica, e é uma coisa que tem mudado muito, ele tem se sentido cada vez mais confortável. O Ranocchia é um zagueiro que está há muito tempo no nosso elenco, né? É uma boa peça para ser reserva. Ele normalmente, quando entra no lugar do De Vries, como esse zagueiro central. Também é um zagueiro alto, confortável com contato, também de boa antecipação. E eu gosto também muito dessa variação de poder usar caras como o Darmian, o Kolarov, o D'Ambrosio e o Di Marco, para dar uma característica diferente para o setor, dependendo da proposta de jogo a jogo, né? Até como o Conte mesmo fazia em algumas partidas, usava o D'Ambrosio como esse terceiro homem que chegava mais à frente, também poderia ser usado como ala. O Darmian também, o Di Marco, eu acho que fez o melhor que ele pode entregar. Eu acho que é ali uma saída de 3. E eu acho que esse tipo de montagem gera uma variabilidade muito grande de montagem mesmo dessa saída de 3. Ela pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acho isso muito bacana. Sim, sim. Eu queria abrir aqui um parênteses, acho que mais um tópico extra, porque isso é algo que não é tanto comum, principalmente no futebol brasileiro. Não sei tanto falar referente às outras ligas, mas não é algo que as pessoas estejam tão acostumadas relacionado a esse papel dos zagueiros, digamos, zagueiros laterais em linha de 3 na Inter. Era assim na Lazio, com a Acerbi, também a gente costuma ver na Atalanta. Esse comportamento dos zagueiros avançarem, talvez indo muito além do que se costuma ver tanto no Campeonato Brasileiro. Eu pessoalmente não vejo muito acontecer na Premier League, mas também ali joga muito mais em linha de 4, em que muitas vezes você tem o zagueiro avançando basicamente como lateral, e aquele que seria o ala, ele faz um movimento muitas vezes em diagonal, e com isso ele atrai a atenção do que seria o jogador que teria que marcar. E você gera espaço para esses jogadores realizarem, digamos assim, cruzamentos de longa distância,
passes longos, inversões, e acho que o Bastoni é um dos mais competentes, não só na Itália, como eu diria no mundo, fazendo isso. Você tem jogadores, essas reservas que podem jogar como laterais, também ajuda, porque caso você queira fazer esse tipo de situação algumas vezes. O Skriniar também vem melhorando, de certo modo, e acho que é um elenco que caía bem nas ideias do Conte, e acho que se adequa muito bem nas ideias do Simone Inzaghi. Eu acho que muita gente vê como um certo downgrade, mas eu acho que a melhor substituição que a Inter poderia fazer é o Simone Inzaghi. Não só pela questão financeira, eu não vou chegar e dizer a Inter deveria buscar tirar o Guardiola do City, não é assim. A Inter é um time que passou por dificuldades financeiras, e eu acredito que em termos de similaridade com que um trabalho e outro, acho que foi uma substituição perfeita, e o bom rendimento inicial acho que respalda um pouco do que eu digo. Concordo muito, eu acho que o nome do Simone Inzaghi era o que caía melhor nesse elenco, principalmente relacionando a condição financeira, né? Eu acho que ele pega nas mãos um elenco que tem muito a dar para ele, pelo que ele acredita no futebol, né? Eu acho que ele não tem que tem que mudar muita característica. Ele já tem implantado novas dinâmicas, porque todo trabalho novo implica nisso, né? Algumas ideias estão mudando, mas tem uma estrutura muito sólida e seja um elenco vencedor que quer buscar muita coisa, né? Então eu acho que tanto para o momento da carreira dele, de tentar dar esse salto e agora tá mais próximo e mais até cobrado, né? Porque na cobrança que ele tinha na Lazio pelos títulos era provavelmente menor do que ele vai enfrentar agora na Inter. Eu acho que tanto para o elenco como para ele foi um movimento que fez muito sentido. Sim, sim. E agora a gente vai entrar num setor que eu também vejo bem preenchido, assim, o meio-campo da Inter. Eu vou iniciar pelos volantes, mas acho que vale falar dos meias, porque a gente tem um 3-5-2, talvez não dê para diferenciar tanto um papel do outro, mas o Brozovic seria aquele primeiro homem, mas aí você tem Barella, Vidal, Vecino, Gagliardini, Sensi, por sinal, vale falar, jogou já no ataque. Não entendi até agora, mas quem tá lá dentro sabe, dá pra entender melhor a ideia. Çalhanoğlu, ele que virou a casaca, saiu de um lado da cidade pro outro. O Eriksen, que aí, é claro, a gente tem que colocar um asterisco, a gente não sabe se ele vai... qual vai ser a decisão dele em relação à carreira, se ele vai poder jogar na Série A, isso a gente só vai saber daqui a um tempo. E o Perisic, que tá muito mais como um ala. Eu percebi que eu pulei os laterais dos alas, mas enfim, depois a gente volta para esse tópico. Breno? Opa, deu só um delay. É um setor que eu gosto bastante também, eu acho que ele é muito bem montado. O Brozovic, para mim, vem ali como uma peça-chave. Ele é quem tem o melhor entendimento para fazer aquela função de primeiro médio. Eu acho que ele inclusive, é um jogador que tem até pouca mídia pro futebol que ele apresenta. Eu acho ele realmente um nível muito alto de primeiro volante. Eu acho que aí a gente já tem o que, na minha opinião, seria o maior problema desse setor, que eu acho que a gente não tem um reserva que tenha o mesmo entendimento que o Brozovic tem ou relativo, né, para uma função de reserva. Eu acho que precisar substituir o Brozovic é um problema para a Inter hoje. O Inzaghi já testou ali em algum momento alguma variação com dois volantes, com duas pessoas tentando fazer esse papel de primeiro, e ele usou o Barella, que eu achei que trouxe características interessantes para a função, mas eu acho que não é onde ele rende melhor. Eu acho que ele também não tem um entendimento do primeiro volante. Eu acho que ele rende melhor em entrelinhas. Eu acho que ele tem uma capacidade de recepção orientada para gerar espaço em entrelinhas que é fora da curva. Eu acho que ele é um jogador também muito fora da curva
muitos aspectos da condução, a intensidade dele, até o momento defensivo, que ele entrega muito em tudo, mas eu não vejo ele naquela função entregando o máximo que ele pode. Tem o Vidal, que é um jogador que rende bastante em determinados contextos, e a Série A ela mostra muitos contextos diferentes. Você enfrenta times muito técnicos, você enfrenta times que baixam bastante o bloco, você enfrenta times que apostam muito nos duelos, né? Nesse jogo mesmo entre Inter e Verona, foi um jogo em que o Verona não abandonou nenhuma bola, passou o jogo inteiro disputando todas as bolas, e a entrada do Vidal acabou fazendo muito bem para o jogo, justamente por isso, porque ele tem um nível muito alto de vitória pessoal nesses duelos. Eu acho que ele pode entregar muita coisa também, fez o gol. O Sense é aquela incógnita, todo mundo sabe que ele entrega muito quando ele está jogando, que ele tem uma qualidade muito fora da curva, mas ele tem as questões com a lesão, né? Que ele não consegue ter um ritmo muito interessante de jogos sem se lesionar, mas estando bem, eu acredito nele como um jogador importante. Pelo jeito, o Inzaghi tem uma visão um pouco diferente dele do que o Conte tinha e da que eu tenho também. Ele jogou ali em alguns momentos como um segundo atacante, né, enquanto o Lautaro não estava no elenco, o Sanches também não estava, e o Correia também não tinha chegado. Eu acho que foi até bacana, mas também não vejo como a função que traz mais a qualidade que ele tem para oferecer, mas também pode ser algo que ele consiga desenvolver. Eu acho que mantendo um bom nível ele consegue ser importante. O Gagliardini, que na minha opinião é um jogador um pouco injustiçado às vezes, eu acho que ele é sim um jogador um pouco limitado, mas eu acho que ele entrega muita coisa sem bola. Eu acho que ele tem um entendimento muito bacana dos espaços e filamento corporal e como abordar situações de 1 contra 1. Eu acho que ele é muito bom defendendo, que ele é realmente inteligente. Com bola ele já não é tão bom, né? Ele entrega menos, mas é uma peça que pode ser usada. Eu não sei como o Inzaghi vê ele, eu não sei se ele vai continuar sendo integrado ao grupo. O Vecino também, eu acho que eu tenho uma avaliação muito parecida dele com a que eu tenho do Gagliardini. Em relação aos meias, o Çalhanoğlu é um jogador que eu gosto, que eu tenho algumas reticências em relação à contribuição dele sem a bola. Eu acho que talvez jogando num 5-3-2 a presença dele expõe um pouco o corredor central. Eu acho que ele também ele é um jogador que às vezes ele some das partidas, ele tem uma dificuldade de manter um ritmo dentro do jogo. Às vezes ele contribui bastante, às vezes ele dá uma sumida, e dependendo também muito do contexto que a partida está mostrando para ele. Tem alguns contextos que potencializam ele, como no primeiro jogo em que ele conseguiu fazer um desempenho muito bacana para o estreante, e já no jogo contra o Verona não foi um jogo muito bacana para ele. Foi um contexto que não colaborou. O Eriksen, eu acho que era um jogador que tinha características parecidas com a do Çalhanoğlu, né? Que era o Inzaghi no início do... Quando chegou, né, ele falou que ele queria contar sim com o Eriksen, que ele via uma função importante para ele. Só que com tudo que aconteceu, né, tem muitas questões que envolvem a volta ou não dele, e eu acho que o Çalhanoğlu veio justamente para preencher essa dúvida. E o Perisic, que tem atuado normalmente como ala, entrega bastante com bola. Quando atua dessa forma, ele contribui bastante para algumas variações de sistema, em que ele ataca a profundidade, ele é bom gerando aquelas situações de cruzamento de fundo, ele tem um bom cruzamento de 3/4 também. Não é também a função mais apropriada para ele, porque ele também não entrega muita coisa sem bola. Ele não é o jogador perfeito para você ter na sua última linha, mas como o Inzaghi tem apostado bastante nessa pressão alta, nesse jogo de marcar mais em cima e a poucos momentos em bloco baixo, pelo menos pelo que eu vi até agora, é um jogador que pode continuar fazendo muito sentido,
principalmente pela escassez na posição, né? Não é uma posição fácil de achar jogadores atualmente no mercado. Normalmente esses jogadores são bastante valorizados e a Inter não tá querendo fazer investimentos muito altos no momento. Trouxe já um para substituir o Hakimi, né? Mas eu não imagino trazendo um outro ala no momento. Talvez utilizando o Di Marco, inclusive. E o Darmian vai bem ali naquela função dele também. Sim, sim. Acho que aqui tem bastante gente para comentar. Sobre o Brozovic, acho que eu concordo contigo. É um dos melhores primeiros médios da Série A. É interessante falar que ele representa bem esse estilo do futebol italiano. A gente tem uma tendência maior de ter esse primeiro homem como um organizador, muito mais do que um jogador de marcação, e acho que ele simboliza muito bem isso. O Barella, acho que eu também concordo que ele é um jogador com chegada muito forte, capacidade de pressionar, uma noção de como receber entre linhas, sabe se projetar, seja pelo lado, seja por dentro, seja por fora. E eu acredito que você colocar esse cara como primeiro homem não tira basicamente nenhuma dessas características. O Vidal, acho que era um jogador que já foi uma referência na Série A. Ele começa muito bem essa temporada, inclusive na seleção chilena. Chama a atenção o condicionamento físico dele para o início do ano. E quanto às outras opções, concordo também quanto ao Çalhanoğlu. Acho que ele é um jogador que cresceu muito, principalmente no pós-pandemia. Acho que você dá para separar a carreira dele basicamente em relação a esses dois momentos. E quanto ao Perisic, que eu acho que a gente deveria ter começado sobre os alas, mas enfim, agora já foi. Acho uma boa opção, principalmente dentro desse aspecto ofensivo. Como você falou, é uma posição escassa, e se a gente parar para olhar, talvez não tenha muitos jogadores que você diga, esse aqui faz melhor dentro da Série A, como ala esquerda. Acho que o Robin Gosens talvez seja a grande referência, mas é um jogador caro e não era o momento para a Inter ir buscar ele. Acho que tinha prioridades maiores. E bem, já que a gente falou dele, vamos entrar finalmente nos alas. Perfis diferentes. Darmian, que é um cara que sempre foi visto muito mais com capacidades defensivas, e acho que ele se apresenta bem com o Antônio Conte, um jogador com uma inteligência para fazer ultrapassagens, para às vezes chegar na área. O Kolarov, que com o Conte foi muito mais um zagueiro, mas hoje talvez ele fica um pouco para trás pela questão física. D'Ambrosio, acho que um caso um pouco parecido com o Darmian, mas eu vejo ele muito mais jogando na zaga também. O Di Marco, que embora possa jogar na zaga, ele fez uma bela temporada no Verona, inclusive com aspectos ofensivos, cruzamentos. E o Dumfries, que foi a contratação para substituir o Hakimi. É claro que não é fácil. O Hakimi se firmou como um dos melhores alas direitos do mundo. Saiu para uma cifra que, bem, na situação que a Inter está, é muito difícil dizer não. Mas era o substituto que a Inter queria desde o início. Muitas vezes se falou em Bellerin, se falou em Nandes. Inclusive, confidenciando, tinha um vídeo gravado aqui para esse canal em relação ao Nandes. Acabou que nunca vai sair. Já que agora já perdeu o contexto. Mas achei que foi uma boa contratação, um jogador com muito porte físico, que tem muita noção de projeção, apesar de não ser um primor na parte técnica, cria muitas chances, numericamente falando mesmo, e eu achei uma boa contratação. Comente um pouco sobre as laterais, alas da Inter. Bom, o sistema de uma linha de 5, ele tem nessas figuras dos laterais os homens que defendem e que atacam, né? Então, eles, principalmente nessa passagem do Antônio Conte, e também pelo que eu tenho visto do Inzaghi agora,
tanto agora quanto na Lazio, são jogadores com características de chegada, normalmente, de gerar amplitude, de gerar profundidade, de ultrapassar bastante, de gerar situação de cruzamento. Então eles normalmente são jogadores muito importantes nesse tipo de sistema. Como eu tinha pontuado antes, é uma posição escassa no mercado, e eu acho que a Inter tem peças muito interessantes para o contexto. O Darmian é um cara que eu gosto, ele entrega muito defensivamente, eu acho que ele é muito disciplinado taticamente, ele faz várias funções, consegue jogar dos dois lados, consegue jogar na zaga, ele entende muitos espaços, eu acho que ele é um jogador cognitivamente bem interessante, assim. O Kolarov, ele tem muita qualidade, né, com a perna esquerda, também vejo ele um pouco mais como um zagueiro atualmente, pela dificuldade já de ter que fazer esse papel de ficar indo e voltando na lateral do campo o jogo inteiro. Eu acho que fisicamente ele ia sofrer um pouco. O D'Ambrosio, ele também é um jogador que tem esse perfil de se dedicar muito defensivamente, mas ele entrega bastante ofensivamente também, principalmente nas infiltrações que ele faz na área, tanto jogando como zagueiro quanto jogando como lateral. Ele sempre deixa aquele golzinho dele atacando o segundo poste, ele em cruzamento do lado oposto. Eu acho que ele faz isso muito bem. E pode agregar também alguns jogos difíceis, ele já fez muito isso na temporada passada, ou como um ala com uma característica um pouco mais defensiva, ou como um zagueiro com uma característica um pouco mais ofensiva também. O Di Marco é um jogador muito interessante, tanto para atuar como zagueiro como para atuar como ala. A Inter aposta muito nele, acredita no potencial dele, e eu acho que ele vai entregar coisas interessantes nessa temporada. Eu acho que é uma temporada para ele começar a buscar uma vaga, começar a tentar se firmar, mostrar o que ele pode fazer, né? E o Dumfries eu acho que é uma contratação muito boa, traz um perfil parecido com o do Hakimi, um jogador de velocidade, de chegada, cria muitas chances, como você falou, numericamente, isso é importante. Até em um campeonato onde os corredores centrais são cada vez mais congestionados, ter esses jogadores que são capazes de criar um número expressivo de chances pelo lado do campo, eu acho que é importante, principalmente pela escolha de sistema, né? E eu acho que a gente está, por enquanto, bem servido de lateral, principalmente levando em conta o nosso contexto, né? Então não tem como... Não é um setor que eu acho que a Inter veja como prioritário para o investimento no momento, mas eu acho que é um setor que, se houver um investimento, não sei qual vai ser a ideia para as próximas temporadas, né? Mas se a ideia for subir um degrau, subir um nível, eu acho que é um setor importante de ser investido, porque é um lugar que pode mudar a equipe de patamar. Antes da gente passar só para os atacantes, eu lembrei de que é uma coisa muito avulsa, que eu tenho um amigo que sempre faz save no FM com times diferentes, faz muito com a Inter, mas o que ele tem em comum é que em todos os times ele joga com linha de 5, e em todos os times ele contrata de marco, tem pelo menos uns 5 Football Manager. E, bem, eu vou mandar esse vídeo para ele vai saber com certeza. E agora entrando sobre os atacantes, é um setor que muita gente vai falar que, pô, talvez a impressão que passa é que teve um maior downgrade por causa da perda do Lukaku. E, bem, eu tendo a concordar, mas já discordando um pouco, porque eu acho que a reposição foi em alto nível. Eu sou fã número 1 do Dzeko. Se for para falar também de videogame e tudo mais, é um dos meus atacantes preferidos. Mas agora falando sério, é um pivô que gera muito jogo, refina no primeiro toque, força física, essas associações de primeiro em curto espaço. E, bem, acho um jogador espetacular. Acho que fez uma grande estreia, também participou do gol ali no lateral longo contra o Verona. Acho que tem muito a agregar. O Sanches, que, bem, apesar de não ser o mesmo, tem problemas físicos, mas é um cara que agrega, até pela minutagem que ele tem. Acho que os números dele se justificam. O salário é alto, mas acho que ele te corresponde o rendimento de alguma forma. O Lautaro, que
que é um atacante que a gente pensou que ele ia sair com a proposta que tinha chegado do Tottenham. Acabou que renovou o contrato, um cara que tem inteligência sem a bola muito grande. O Satriano, que é uma promessa, o Colídio, que também se encaixa nessa, e a última contratação que foi feita, e esse certamente um homem de confiança do treinador, eu lembro que tinham outros nomes sendo falados, mas eu acredito que especialmente o Correa se deve muito ao Simone Inzaghi, um segundo atacante de muita qualidade, tem uma boa chegada à área e a estreia foi a melhor possível. Comente um pouco aí sobre os atacantes, muita opção, muita qualidade no setor, mas não tem Lukaku. Eu admito que eu passei um tempo meio viúvo do Lukaku, né? Eu era muito fã. A saída dele eu fiquei um pouco triste, mas faz parte, né? A Inter teve um retorno financeiro enorme, né, com a venda dele, maior venda da história do clube. Eu acho que era muito difícil negar um valor daquele, ainda mais com ele tendo a vontade de jogar na Premier League novamente, né? E eu acho sim que a Inter fez uma reposição de alto nível. Eu sou muito fã do Dzeko também. Gosto muito do futebol dele. Eu queria que ele tivesse vindo antes, né? Acho que agora ele chega no. Eu queria ter visto ele mais tempo na Inter, ele chega um pouco mais velho já, mas ele vai entregar muito nessa temporada. Eu acho que ele já mostrou ali um encaixe inicial muito interessante, tanto com o Lautaro quanto jogando até com o Sensi, jogando com o Correia. Eu acho ele um jogador muito bom, como você disse, o refino no primeiro toque, essa capacidade de jogar de costas, de ser esse pivô, a qualidade na finalização. Eu acho que ele vai ser um jogador muito interessante, gosto muito dele. O Sanches, na temporada passada, toda vez que entrava, ele entrava bem, mas não conseguia estar sempre na condição ideal, né? Ele, com o Conte, ele fez esse papel mais de um segundo atacante, até às vezes quase como um meio armador, que ele baixava muito para buscar jogo. Ele tinha uma associação muito boa com o Hakimi, nessa de receber de costas, dar aquela escapada clássica e ativar o lateral com espaço, né? Agora, eu não sei como ele se vai se relacionar com o Dumfries, mas eu também não vejo uma diferença de característica significativa para pensar que vai ser ruim. Eu acho que é mais uma questão dele provar que ele vai ter ritmo, né? E agora ele provavelmente briga com vaga com o Correia, né? E o Correia já chegou mostrando muito futebol. É um homem que entende as ideias do treinador, como você citou, veio como homem de confiança do Inzaghi. Já tinha estado muito perto da Inter quando era mais novo, né? Tem até aquela foto dele com a jaqueta da Inter com o Zanetti. É uma contratação que eu gosto, eu acho que os valores envolvidos foram bem interessantes pelo jogador que ele pode ser. As duas outras opções, o Satriano e o Colídio, são jovens, né? O Satriano, pelo jeito, ele chama um pouco mais a atenção do Inzaghi, ele talvez até ganhe alguns minutos durante a temporada, dependendo da condição física dos outros homens do setor. E o que me deixa um pouco mais preocupado, na verdade, é algo que também acontecia na temporada passada, que é não ter um reserva com características, que no caso na época era com reserva para o Lukaku, agora a gente não tem um segundo jogador que tenha características parecidas com a do Dzeko, né? E eu acho que as características que ele oferecem são importantes para o modelo de jogo e para o sistema. Então uma possível lesão, um possível tempo fora, para mim é um pouco preocupante, principalmente levando em conta a idade dele, né? Mas também não é como se a Inter pudesse ter feito um movimento por mais um jogador dessa posição no momento. E eu acho que as escolhas, no caso, foram muito acertadas. Eu já gostei do que vi e eu imagino que eles vão conseguir entregar bastante essa temporada. Sim, sim. Não, a gente falando aqui, são 4 atacantes principais, 2 moleques da base, o Sense improvisado agora, então é muito difícil pensar, porque é um setor que jogam 2. E no final das contas, é muito mais fácil você tentar adaptar do que você, na situação que está, não, vamos trazer mais um centroavante para disputar com o Dzeko. Acho muito complicado. E
assim, é claro que a perda do Lukaku é complicado porque ele conseguia te trazer muito jogo em apoio, essa capacidade de gerar pivô, de variar corredor, de arrancar com a bola em transição. E isso acho que só ele tem. Você não conseguiria um atacante que juntasse tudo isso, a menos que você trouxesse o Haaland, e isso é totalmente inviável, né? Mas você traz jogadores que tem um pouco de cada. O Dzeko pode trazer jogador pivô, o Correa é um jogador que tem uma mobilidade maior, o Lautaro, querendo ou não, sempre foi um cara muito bom em gerar profundidade, inclusive facilitando o trabalho do... Se o Lukaku podia baixar tanto, acho que também tem relação com a presença do Lautaro. E bem, acho que é um grande elenco. Acho que a perda que colocam na Inter, o downgrade que citam, eu não acho que seja uma queda catastrófica na janela. Não, eu entendo que são perdas importantes, mas eu vejo uma Inter que se mantém no par. Eu lembro que eu conversei um tempo com um amigo meu que já participou aqui do canal, o Luiz, acho que também ele assiste esse vídeo também, que ele perguntou qual seria o próximo passo para a Inter, e eu disse, cara, o próximo passo para a Inter é se segurar onde está, pela situação financeira, isso inclusive antes da janela. E eu acho que a Inter se segurou onde estava. Talvez contando que os outros perderam um pouco, o Milan perde o próprio Tchalha, eu tenho dificuldade enorme de falar esse nome, Tchalhanoglu, a Juventus perde Cristiano Ronaldo. Acho que a equipe que mais cresce talvez seja a Atalanta, mas não tem como você colocar necessariamente como um favorito ao título, embora esteja sempre brigando. Não sei se essa vai ser a temporada deles, mas eu vejo a Inter como a forte favorita e com um elenco tanto qualitativamente quanto quantitativamente falando muito bom. E as substituições foram muito bem pensadas. Eu conheço muita gente que critica o trabalho do Giuseppe Marotta, mas muita gente chamando ele um pouco de mão de vaca, um diretor que não gosta de gastar dinheiro. Muita gente fala, por exemplo, que ele perdeu o Verratti na Juventus por coisa de 2 milhões de euros, mas no geral acho que é um dos melhores do mundo, e essa janela da Inter serve para justificar um pouco isso. E aí, sua conclusão em relação a esse elenco, para a gente encerrar aqui? Eu concordo muito com o que você trouxe em relação a esse aparente downgrade da Inter. Eu acho que acho que é importante a gente lembrar que montar o elenco que o Conte pediu já foi um grande esforço financeiro, né? A chegada do Lukaku, a chegada do Ashley Young, a chegada... Poxa, teve muitos jogadores que chegaram. Um elenco que, se você parar para pensar pré-Conte, é um elenco muito diferente. E era um elenco que antes já não tinha um 11 inicial muito bacana, e o banco era pior ainda. E agora daí a gente dá esse salto através de um investimento financeiro grande, de ter um 11 inicial muito forte, que foi no primeiro ano Conte, e daí partir para um segundo ano que tinha um 11 inicial ainda mais forte e uma profundidade que era provavelmente a melhor da Série A. E segurar esse investimento era muito difícil nesse momento da pandemia, né? O clube precisava lucrar urgente. E pelo que teve de retorno esportivo, pelo que teve agora de retorno financeiro nessas vendas, eu também não consigo ver como um downgrade. Eu vejo muito mais como a conclusão de um processo natural. Eu imaginaria que, se não fosse a pandemia, esse processo teria pelo menos aí mais um terceiro, talvez até um quarto ano, com o Conte, com mais investimento, brigando por Champions League. Mas eu acho que, como afetou todo mundo, como afetou a Série A como um todo, eu acho que a Inter continua sendo a equipe a ser batida, por mais que tenha que mostrar muita coisa com o técnico novo, com as ideias novas. A Juventus começa a temporada um pouco abaixo, né, com muitas dúvidas e realmente muita coisa para solucionar ainda.
com essa volta do Allegri. Tem a Atalanta que está há tempos num movimento de crescente, tem um elenco muito mais barato, mas que ao mesmo tempo tem uma montagem magnífica, né? Um trabalho de scouting incrível, que traz jogadores de diversos lugares e que tem um encaixe quase imediato no esquema de jogo, e essa evolução também dos jovens. Eu acho que é um elenco muito forte, que não sei se vai ser o ano deles, mas eu acho que eles têm tudo para incomodar muito. O Milan também fez uma boa janela, né? Tá nesse processo de evolução muito rápida também. Vem aí com esse trabalho do Pioli desafiando até o que as pessoas imaginavam para o trabalho dele, né? Eu acho que ele vem mostrando muita qualidade. Eu acho que essa Série A vai ser ainda mais disputada que a anterior. E talvez, por mesmo, ainda mais com a Roma do José Mourinho, né? Que o cara, por si só, ele já traz muita coisa, né? Então, eu acho realmente que a Inter é o elenco a ser batido, mas a competição vai ser grande e vai ser em alto nível, e para quem gosta de assistir, vai estar tão boa quanto ano passado, mesmo sem Cristiano Ronaldo e sem Lukaku. Eu acho que vai ser muito bacana de acompanhar. Sim, sim. Acho que deu uma embaralhada aí. Tem muita gente que a gente não sabe o que esperar, ou pelo menos até prever, mas a certeza do que esperar não se tem, como por exemplo a Lazio. E eu acredito que vai ser uma Série A equilibrada. Vejo a Inter saindo na frente, mas por exemplo, se fica em quarto lugar, eu não fico chocado em relação a isso. Para você, acredito, seria decepcionante, mas é um elenco que eu vejo como campeão, mas ao mesmo tempo pelo emparelhamento do nível das equipes, isso não é uma certeza. E, bem, Breno, agradeço sua participação. Passar de novo a palavra para você dar uma mensagem aqui final. E é isso. Se despeça da galera. Agradeço de novo aí o convite. Sempre que precisar, estamos aí. Agradeço aí a audiência do pessoal. Espero que a gente tenha aí uma Série A muito bacana. E com certeza, acompanhando aqui com o pessoal, vocês vão ter um conteúdo de excelente qualidade. Sim, sim. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e até a próxima.